Olá, estamos aqui para a nossa etapa do nosso curso de Física Matemática Avançada, aulas 34 e 35. O nosso objetivo aqui na aula de hoje é mostrar exemplos concretos de como nós podemos construir equações no sentido de distribuições correspondentes a equações que descrevem fenômenos físicos. Poderiam ser equações integrais diretamente, mas também equações diferenciais, desde que nós tenhamos operadores de convolução, são aqueles operadores lineares invariantes por translação, tá bom? E aí, a gente vai discutir uma série de aspectos algébricos envolvidos no cálculo com distribuições, nessas equações de distribuições. Há todo um formalismo no contexto da definição do que a gente chama de uma álgebra de convolução. A álgebra aqui pra gente, pessoal, vocês vão ver na hora que eu definir, não é cálculos ou contas, é no sentido de uma das estruturas algébricas da grande área da matemática chamada álgebra. Existe uma grande área chamada álgebra, e dentro dessa grande área da matemática tem várias estruturas algébricas, e uma dessas estruturas algébricas chama-se álgebra, como a sua grande parte, tá bom? A álgebra de convolução é nesse sentido menor, é um tipo de estrutura algébrica dentro da grande área álgebra. Tá? Tem diferentes tipos de álgebra com diferentes regras de como fazer contas. A gente vai ver qual será a álgebra envolvendo distribuições de convolução. Tá? Então, vamos lá. Oficialmente, eu vou querer deixar isso aqui como uma continuação da sessão que nós tínhamos aberto na aula anterior, que é de sistemas invariantes por translações. Então, rapidamente, aqui, essas duas primeiras páginas, eu vou estar relembrando o que nós vimos na aula passada, por completeza. Então, na aula passada, nós vimos que se tivermos um sistema invariante por translações, vai acontecer o seguinte: nós podemos dizer que um sistema será descrito por um operador genérico que pega estímulos, podíamos pensar nisso aqui como uma função, como um sinal elétrico, que alimenta o sistema, que processa esse sinal e nos dá uma resposta. Eu usei exatamente essa equação na aula passada, tá, pessoal? Eu mostrei que, se esse operador for invariante por translações, nós podemos associar a essas funções estímulo e resposta distribuições correspondentes àquelas funções, estímulo e resposta. E ao nosso sistema invariante por translações, podemos associar também uma distribuição que a gente representa por G. Essa aqui é uma equação no sentido de distribuições, tá? Teríamos uma função, vou usar a mesma letra E, mas é uma distribuição associada àquela função, certo? Então, é uma equação convolutiva. Nós vimos já o que é convolução de distribuições. Tem uma definição que a gente vai rever hoje. No domínio de Fourier, vale um teorema de convolução sob certas condições, no sentido que a transformada de Fourier de uma distribuição temperada é uma nova distribuição temperada. Então, notem, pessoal, isso aqui não é necessariamente uma função do L2 ou algo do tipo. No sentido mais geral, a gente pensa como distribuição. Só que nessa variável de Fourier, essas distribuições temperadas têm uma multiplicação usual. Isso aqui é um ponto delicado, né, pessoal? Porque, em geral, nós não temos produto de duas distribuições. Só que, nas condições em que vale essa convolução, essas distribuições aqui têm propriedades tais, que é um caso particular, e a gente pode definir um produto nessas condições particulares. Eu passei bem por cima disso aqui, quando eu apresentei convolução de distribuições. Vejam lá as condições que eu listei naquele momento, tá bom? Eu só quero ressaltar que, em geral, o produto de distribuições não é bem definido, mas quando essa passagem daqui para cá é possível, esses objetos aqui terão propriedades que permitam a gente fazer essa operação. Tá? Olha só, eu comentei também na aula passada que essa letra que a gente usa aqui para representar a ação de como o nosso sistema processa um input, uma entrada para gerar a saída, eu não uso a letra G à toa. Essa distribuição corresponde a uma função de Green. Se essa distribuição tiver uma representação com um núcleo de integração, a representação dela será a função de Green. Só que a gente quer que ela seja a função resposta impulsiva. Nós gostaríamos que, quando o estímulo fosse a delta de Dirac, a resposta coincidisse com G. Ou seja, eu gostaria de ver aqui G igual a G convolução com a delta. Isso não era possível para nós, porque a nossa transformada da delta era 1 sobre raiz de 2π.
Eu comentei isso na aula passada. Então, o que eu vou fazer? Nessa aula de hoje, na aula de hoje, por conveniência, nós mudaremos temporariamente as nossas convenções na transformada de Fourier, para que a transformada de Fourier seja 1, pois assim a delta de Dirac vai se tornar a identidade do produto de convolução. Eu tinha dito para vocês que eu gostaria que quando o estímulo fosse a delta, a resposta fosse exatamente a G. Para que isso seja possível, a delta precisa funcionar como uma identidade no produto de convolução. Então, é por isso que eu estou dizendo que temporariamente eu vou mudar a nossa convenção. Léo, então onde vai 1 sobre raiz de 2π? Ó, pessoal, nesse momento que a gente não vai precisar fazer conta explícita com a transformada de Fourier, não interessa exatamente como eu teria mudado a minha convenção. Só interessa que eu teria mudado para que a transformada de Fourier seja 1. A hora que eu precisar fazer alguma coisa explícita, aí eu construo uma convenção que dê esse 1 ao invés do nosso usual 1 sobre raiz de 2π, tá bom? Então, nesse momento eu não preciso me comprometer com alguma específica convenção alternativa. Basta que seja uma que me dê a identidade. Porque no sentido da álgebra de convolução, eu quero ter um elemento identidade, tal que faça o produto com alguma outra distribuição e gere a mesma distribuição. A delta Dirac fará esse papel de identidade não só para a função de Green, para a distribuição de Green, mas para qualquer outra distribuição. Ela será a identidade. Tá bom? Muito bem. Lembrem-se que a gente pode escrever uma relação inversa. Lá na página anterior, né, e na aula anterior, nós tínhamos um psi agindo no estímulo para gerar a resposta. Só que muitas vezes nós vemos equações escritas no sentido oposto. Às vezes nós temos o estímulo isolado, mesmo que a gente gostasse de ter a resposta isolada. Por exemplo, numa equação diferencial, nós temos um operador diferencial agindo na solução que nós desconhecemos e buscamos, e isso é igual ao forçamento. Então, quem está isolado é o forçamento, mas o forçamento é dado, certo? É uma situação análoga a essa aqui. A equação em distribuições correspondente a essa situação também, né, uma equação de convolução. Eu estou imaginando que o meu psi também é invariante, meu φ é invariante por translações. Eu coloco isso só para comentar aqui a nossa função de Green, sendo a resposta impulsiva, ela é a inversa do operador que pega a nossa resposta e recompõe o impulso, recompõe o estímulo, certo? Pessoal, esse D não está aqui à toa, ele faz o papel de um operador diferencial, ó. Numa equação diferencial, isso aqui seria o operador diferencial agindo no x de t desconhecido, dando o f de t, que é o forçamento. Então, essa letra D não está aqui à toa, ela está aqui para nos lembrar que isso seria um operador diferencial. E esse G, quando ele surge aqui, ó, ele não está aqui à toa. Ele está aqui para nos lembrar como função de Green. Ele faz o papel de um operador integral, tá bom? Então, G e D são mutuamente inversos. A convolução deles é a identidade, é a delta de Dirac. Tá bom? Eu usei os termos L e L-1 quando eu falava explicitamente de uma equação diferencial e de um operador integral inverso ao operador diferencial da EDO. Tá? Então, vamos lá. A gente está percebendo que, poxa, o Léo está querendo fazer conta com distribuições mesmo, porque ele até mudou a nossa convenção de Fourier para que a delta seja 1. É isso mesmo, pessoal. Eu quero boas regras para fazer contas com esse produto de convolução. Aí vem, precisamos fazer perguntas mais completas, né? Nós fazemos contas com essas distribuições? Com que regras? Sempre existe uma inversa? Dada uma equação diferencial, assim expressa no sentido de distribuições, para qualquer operador diferencial, será que eu sempre tenho uma inversão, um operador integral, que vai processar os nossos estímulos para nos dar a resposta? Uma inversa sempre existe? Se existir, é única, ou eu posso ter mais de uma solução? Além disso, como que explicitamente eu converto uma equação integral ou diferencial, aqui seria correspondente a uma equação integral, tá? Numa equação em distribuições. Notem que esse R não é o mesmo desse, tá, pessoal? Aqui é uma função, aqui é a distribuição associada àquela função. Então, eu destaco que nós precisamos complementar nosso estudo de distribuições e das convoluções de distribuições
para a gente entender essas coisas. Deixa eu dar um exemplo aqui de o que nós obteremos, tá bom? Pessoal, olhem esse problema de valor inicial aqui, ó. Uma equaçãozinha simples, x ponto mais uma constante alfa vezes x igual a zero, uma condição inicial. Todo mundo sabe que a solução disso aqui é uma exponencial, e é menos alfa t, e a gente ajusta a constante de integração com esse x0. Tá bom? Pessoal, nós vamos ver que no sentido de distribuições, nós vamos poder trocar esse problema de valor inicial por isso aqui, ó. Existirá uma convolução de um tipo de operador diferencial. Pessoal, isso aqui faz o papel do meu D lá em cima, que vai envolver a diferencial da delta de Dirac mais alfa delta Dirac, convolução com uma função auxiliar U, que não é exatamente o x, e apesar dessa equação ser homogênea, nós teremos aqui um termo efetivo não homogêneo que incorpora a condição inicial. É como se a gente tivesse um pulso em um sinal anteriormente homogêneo dessa magnitude no instante t igual a zero. Só que eu posso codificar esse pulso no sentido de distribuições. Então, ó, laranja conecta com laranja. Essa equação exponencial, pessoal, é óbvio que a gente não precisa de distribuições para resolver essa equação, mas eu vou usar esse exemplo como um exemplo didático ao longo da aula de hoje, para ver como que eu escrevo uma equação de distribuições associada a esse PVI, a esse problema de valor inicial. Um outro problema muito familiar para a gente é de um oscilador harmônico livre, tá aqui, com condições iniciais dadas, e no sentido de distribuições, esse camarada, a gente vai ver até o final da aula que ele vai admitir essa formulação aqui, ó. Vai ter uma derivada segunda da delta mais a mesma constante, que é o quadrado da frequência angular de oscilação delta, convoluída com uma função auxiliar, será igual a um termo não homogêneo em distribuições, apesar do oscilador ser livre, mas esse termo vai carregar as condições iniciais como impulsos no instante t igual a zero, no sentido de distribuições. Então, eu vou ensinar para vocês ao longo da aula de hoje como que a gente sai desse PVI em laranja e chegamos nessa equação de distribuições em laranja, como saímos desse PVI em rosa e como chegamos nessa equação em distribuições em rosa. Tá bom? Só que tem um trabalhinho para a gente poder, de verdade, entender isso. Eu vou abrir todas essas contas, tá bom? Vamos lá. Vamos ter que relembrar e completar algumas das propriedades de distribuições e de convolução de distribuições, tá bom? Pessoal, quando eu apresentei para vocês convolução de distribuições, eu motivei isso para vocês e tem uma definição que é a seguinte: convolução de duas distribuições. Quando existir, tem condições para que isso aconteça, é uma nova distribuição que age em funções teste da seguinte forma. A gente tem que formar o produto tensorial dessas distribuições, agindo na sua função teste, que era uma função de uma única variável, mas a gente coloca esse x mais y. Eu devia ter posto o número da aula aqui, tá, pessoal? Mas não faz muito tempo que eu falei disso. Isso aqui eu deveria ter apontado o número da aula, mas eu mostrei qual a motivação para essa definição. Só quero destacar, pessoal, o seguinte: como esse argumento de x mais y dentro de H, ele é comutativo, isso faz com que a gente tenha uma comutatividade dessa expressão, porque o produto tensorial, em geral, não é comutativo, tá? Mas como a gente está agindo numa função de x e y, que é simétrica em x e y, por causa dessa soma aqui, dá para vocês trabalharem com um pouco mais de calma e perceberem que a convolução de duas distribuições, quando existe, é comutativa, apesar da definição invocar um produto tensorial que normalmente não é comutativo. Comutatividade vem do tipo de função de construção que a gente faz na função teste. Bom? Então, eu relembro isso aqui, até para as notas de aula ficarem mais completas. Tá? Convolução de duas distribuições é definida dessa forma. Eu destaco aqui as condições novamente, tá?
Tudo tem a ver com os suportes dessas distribuições, se eles são limitados ou não. Tá? A mensagem que eu quero que vocês fiquem, aqui tem que pensar mais tecnicamente. A mensagem é, se você olhar a definição e prestar atenção nisso aqui, você vê que é um produto comutativo, o de convolução. Muito bem. Se as mesmas condições de existência para um produto de convolução valerem para 3 distribuições envolvidas, R e S e T, é possível a gente provar que o produto é associativo. O produto de convolução é associativo. Primeiro você pode convoluir S e T e depois pré-convoluir com R, ou pode convoluir primeiro R e S e só depois com uma T. Só que há condições para que isso exista, tá? Tem que existir a convolução de R com S, de S com T. Tudo isso é comutativo, tá, pessoal? Mas também de R com T. Tem que existir a convolução desses dois camaradas, mesmo que eles não estejam diretamente conectados uns com os outros aqui. Tá bom? Aqui um contra-exemplo clássico ilustra que você pode perder a associatividade. Olhem aqui as distribuições. Distribuição identidade, delta linha e H. Identidade, delta linha e H. E os dois lados aqui dessa expressão são desiguais, porque as 3 distribuições envolvidas são tais em que a convolução de duas delas, de pelo menos um parzinho de 2 entre essas 3, não existe. E aí você poderia ter uma surpresa. Quando existe tudo, a convolução é associativa. Confuso, é muito rápido, ninguém sem reflexão vai entender tudo que eu estou falando aqui, certo? Tenham calma. Eu tentei fazer o registro nas notas de aula mais completo, mas a grande mensagem é, se tudo funcionar bem, e na maioria dos casos a gente vai estar nessas condições, além de comutativo, o produto de convolução é associativo. E aí, eu vou querer marcar algumas propriedades aqui para a gente, tá? Então, essa associatividade aqui foi a primeira, embora eu tenha falado da comutatividade antes. Aí tem uma outra propriedade agora. Pessoal, olha que coisa legal. A delta, ela tem uma propriedade muito legal. Se a delta deslocada para um certo ponto convoluir com qualquer distribuição, antes de mais nada, convolução é sempre comutativa, ela desloca a outra distribuição. Numa notação mais compacta e menos explícita, uma delta centrada num certo ponto convolui com qualquer distribuição que você dê e desloca aquela distribuição. Pessoal, o que é esse TA que eu estou dizendo aqui? Pessoal, TA é um outro nome para esse T de x menos A. Ó, TA agindo numa função teste qualquer, é T de x menos A agindo em H. Essa translação, ela é uma operação de distribuições definida assim, ó. É como se você fizesse uma mudança de variáveis numa integral. Essa aqui é uma nova variável, você poderia chamar de y, aqui é y mais A. Tá bom? Então, como aqui agora eu pus mais A ao invés de menos A, a gente poderia dizer que a ação dessa distribuição deslocada, transladada numa função teste, é igual à ação da distribuição original numa função H transladada no sentido oposto. Motivação para isso, mudança de variáveis dentro de uma integral que estaria representando a ação de uma distribuição regular, em que nós teríamos isso aqui como núcleo de integração. Tá bom, estou destacando aqui quem é esse TA, mas eu preciso mostrar essa propriedade aqui em cima. Será que a delta realmente desloca uma distribuição qualquer? Vejamos. Convolução de T com uma delta deslocada. Pessoal, olhemos a definição de convolução lá em cima. Eu botei um lembrete aqui em cima. Lembre-se, a convolução age assim, ó. Primeiro você pega essa da direita e faz a ação dela sobre a função teste h de x mais y. Notem que tem um par de parênteses angulares aqui, dizendo que aqui já tem a ação de uma distribuição sobre uma função teste. Só que o resultado deste camarada não é um número, como normalmente é, porque nós temos o parâmetro x. Então, o resultado desta primeira braquetada aqui é uma função de x. E dá para provar que isso ainda será uma função teste. Certo? Nós discutimos isso lá quando a gente estudou teoria de distribuições.
uma função teste de x, e agora a distribuição S age nela, e o resultado será um escalar. Então, é assim que a gente trabalha uma convolução. Então, vamos usar esse esquema aqui, que estamos relembrando aqui, para estudarmos isso. Convolução de t com delta de A sobre uma função h. Primeiro, fazemos a delta agir sobre a função teste com esse argumento deslocado. Eu tenho que fazer isso para qualquer convolução. O resultado deste primeiro termo entre parênteses angulares será uma função de x. Ora, mas quando a delta atua em h de x mais y, a gente vai fazer y igual a x mais a. Olha o que a gente viu aqui. Isso aqui eu não represento como h menos a. Então, a ação de delta nessa h de x mais y vai virar h de x mais a. Só que essa função h de x mais a eu escrevo como h de menos a. Ora, só que t agindo em h de menos a, eu tinha acabado de mostrar aqui do lado. Isso era exatamente ta em h. Então, isso aqui é ta, h. Ora, esta distribuição oriunda de uma convolução agindo sobre uma função teste é igual a essa. Porque elas têm o mesmo escalar gerado para qualquer função teste considerada. Portanto, esta distribuição é igual a essa. E está demonstrada na afirmação. Tudo bem? Em forma compacta é isso aqui. Deltas em quaisquer distribuições deslocam aquelas distribuições. Tá bom? Só que se o A for zero, o que acontece? Quer dizer que eu não desloco. Então, pessoal, quando eu dizia que a delta seria bom nós trabalharmos com ela para que ela fosse definida para ser a identidade de um produto de convolução, está aqui. A gente está mostrando que tudo isso aqui é compatível, conveniente, faz sentido. Tá bom? Tudo bem? Beleza. Está tudo preparado para isso acontecer. Tá, mas e se quem estiver convoluindo uma distribuição qualquer não for a delta, mas for uma das suas derivadas? Pessoal, fantástico. Delta sem alteração, ou digamos assim, derivada de ordem zero da delta, que é ela mesma, é a identidade. Derivadas da delta de ordem m, agindo em qualquer distribuição, geram a mésima derivada daquela distribuição. Eu vou fazer só o caso m igual a 1, porque todos os outros saem por indução finita. Você considera que vale para m menos 1, você prova que vale para m, tá bom? Você consegue progredir passo a passo nas derivadas. Então, eu vou fazer só a primeira. Quem é a convolução de t com delta linha, agindo em h? Pessoal, notem que a ordem aqui não importa, porque é comutativo, tá bom? Primeiro, pega a delta linha de y agindo em h. Isso vai gerar uma função de x que sofrerá a atuação de t de x. Vamos fazer esse cara aqui primeiro. Quem é a ação da derivada da delta em qualquer função teste? Pessoal, qualquer derivada é a ação da distribuição original no oposto da derivada da função teste. Como essa derivada é em relação ao argumento y, eu escrevo isso aqui como um del y agindo na h de x mais y. Tá bom? Quem é del y de h de x mais y? H é uma função de uma única variável. Primeiro faz h', então menos fica, surge um h', e aí teria uma del y desse cara aqui dentro, que é 1. Daria h de x mais y. Só que eu centro quando y vale 0. Então seria menos derivada de h em x mais y, só que quando y é 0, menos derivada de h apenas em x. Eu já atuei a delta, né? Primeiro eu atuo a derivada, depois eu atuo a delta. É esse o resultado. Ora, só que menos a derivada de uma função teste, essa é exatamente a definição da derivada de uma distribuição. Eu estou desfazendo aqui a definição da derivada de uma distribuição. Essa ação é a ação da distribuição derivada sobre uma função teste h. Se isso é válido para qualquer h, está aqui h, está aqui h. Isso quer dizer que essa distribuição é igual a essa. Então, podemos até omitir o x, está aqui. Então, pessoal, a derivada da delta convoluindo não é produto usual, é convolução.
com qualquer distribuição, deriva aquela distribuição, no sentido de distribuições. Derivada no sentido de distribuições. Você pode fazer isso várias vezes, convoluindo com cada delta linha sucessivamente. Você vai gerar mésima derivada. Tá bom? Então, essa é uma mensagem muito importante. Convoluir com delta linha equivale a diferenciar uma distribuição. Isso já é suficiente, pessoal, para a gente entender que uma equação diferencial ordinária linear de coeficientes constantes, mas, ó, só EDOs, não estou falando de condições iniciais ou de contorno, que genericamente poderia ser escrita assim, ó, ela naturalmente pode ser expressa como esse produto de convolução aqui, ó. Mantenha as constantes, 1 corresponde a delta, DDT corresponde a delta linha, só que notem que aqui, ó, a gente não tinha símbolo nenhum, nós estávamos justapondo um operador diferencial a uma dada função. Agora, pessoal, nós estamos convoluindo uma distribuição que corresponde ao operador diferencial, e agora nós estamos convoluindo a uma distribuição que corresponde a essa função resposta. E isso será igual a uma distribuição que corresponde a essa função estímulo, esse input, esse forçamento. Tá bom? Ah, professor, então é só pegar isso aqui, escrever isso aqui, tá de boa? Calma, pessoal. Eu disse que isso aqui não tinha condições iniciais ou de contorno, certo? Então, na verdade, a gente tem que tomar algum cuidado, porque um operador, quando tem condições iniciais ou de contorno, o operador não é apenas a expressão analítica que a gente enxerga aqui. A gente também tem que olhar essas condições iniciais e de contorno. Na ausência, teríamos um mapeamento simples assim. Mas vocês devem se lembrar que eu dei exemplos para vocês, que a gente tinha EDOs homogêneas, em que teria zero aqui, e com condições iniciais apareceu algo desse lado direito. Não foi isso que eu mostrei lá na frente. Eu mostrei um pouco como trabalhar com o lado esquerdo daquelas equações, mas eu ainda não mostrei como que a gente incorpora condições iniciais. Vamos continuar aqui um pouquinho, né? Tentei fazer uma conexão com o nosso objetivo final, mas deixa eu andar mais um pouquinho com propriedades de distribuições e convoluções. Pessoal, olha que coisa fantástica. A derivada de uma convolução de distribuições, ela é igual à convolução de uma das parcelas originais com a derivada da outra. E tanto faz quanto é a outra. Galera, essa propriedade é fantástica. Fantástica. Se alguém duvida disso, num cenário mais concreto, escreve uma integral de convolução e tenta fazer a DDT de uma função de convolução, certo? Que é uma função de t que depende de duas parcelas. Tenta fazer o DDT lá e verifique que isso equivale a você derivar só uma das parcelas lá dentro, tá? Eu vou mostrar aqui pra gente, ó. Eu vou fazer uma sequência de igualdades em que eu vou partir dessa, no meio do caminho eu vou chegar nessa, e no final eu vou chegar na terceira. Aí eu vou colher, como é uma sequência de igualdades, eu vou colher algumas que me interessam e vou poder afirmar essa informação que está destacada aqui em verde. Comecemos com a convolução da derivada da distribuição R com S. Ora, nós acabamos de ver aqui em cima que a derivada de uma distribuição vem da convolução daquela distribuição original com a derivada correspondente da delta. Então, pessoal, R' é a convolução de delta' com R. Estou substituindo R' por isso. E eu vou convoluir com S. Ora, o meu produto, imaginando que todo mundo aqui exista, certo? Todos os parzinhos 2 a 2 são convoluções que existem, é associativo. Então, isso é delta' convoluindo com RS. Ora, mas isso é uma distribuição. Convoluída com a derivada da delta, isso é a derivada dessa distribuição entre parênteses. Tá aqui. Uau! Ó, mas se isso é a derivada dessa distribuição entre parênteses, isso é a convolução dessa distribuição entre parênteses com a delta'. Eu pus a delta' do outro lado, pessoal. É tudo comutativo aqui. E também é associativo. Então, eu poderia estar juntando a S com a delta', como eu fiz aqui. Só que isso, nós acabamos de provar na propriedade anterior que isso é S'.
Se vocês coletarem esses 3 termos que eu marquei aqui em rosa, nessa sequência de igualdades, a gente percebe essa propriedade lindíssima, que é derivada no sentido de distribuições, de uma distribuição formada por convolução, é dada pela convolução de uma das parcelas com a derivada da outra, não importa quem é quem. Fantástico. Finalmente, vamos falar sobre o que é uma álgebra de convolução. Pessoal, como eu disse, existe uma grande área da matemática chamada álgebra, que discute várias estruturas algébricas. Uma dessas estruturas algébricas também é chamada álgebra. Então, nesse último sentido, uma álgebra é um espaço vetorial. Pessoal, espaços vetoriais, um corpo de escalares, tem 2 operações, né? Os vetores se somam e seguem certas regras, dando novos vetores. Ou você pega um vetor e multiplica por um escalar, certo? E isso dá um novo vetor, sob certas regras. Oficialmente, não existe produto de 2 vetores num espaço vetorial. Só que a gente conhece, sei lá, produto escalar, produto vetorial, tem coisas muito mais evoluídas do que isso. Então, muitas vezes, a gente inventa produtos entre vetores. É uma terceira operação, estendendo as propriedades de um espaço vetorial. Então, uma álgebra é um espaço vetorial, adicionalmente, além das suas 2 operações básicas, munidas de um produto bilinear entre seus vetores. Tá bom? É algum tipo de produto, sei lá qual é a regra. Só que se você puser uma combinação linear no primeiro argumento e mantiver o segundo fixo, você vai ter uma combinação linear dos resultados. E você podia ter feito essa combinação linear também no segundo argumento. Então, um produto é qualquer regra de produto que seja bilinear entre seus vetores. Tá bom. Pessoal, distribuições, lá quando a gente estudou distribuições, vocês lembram que elas eram membros de um espaço dual topológico? Pessoal, distribuições constituem um espaço vetorial de distribuições. São funcionais lineares contínuos, tá bom? E espaços vetoriais podem admitir subespaços, que são novos espaços vetoriais, menores, mas são. Pessoal, uma álgebra de convolução é qualquer espaço vetorial de distribuições, não precisa ser um dual topológico inteiro, pode ser um subespaço. Qualquer espaço vetorial de distribuições que contém a delta de Dirac, eu exijo que, para eu chamar de uma álgebra de convolução, um dos membros, um dos vetores, seja a delta de Dirac, ela não poderá ser excluída. E eu quero que esse espaço vetorial seja munido de um produto que vai ser o produto de convolução. A regra bilinear que eu quero é o produto de convolução. Certo? Se vocês voltarem para a definição da convolução de distribuições, ela é um produto bilinear. E, além disso, a gente vai imaginar que a gente pode fazer quantas convoluções nós queiramos e sempre a gente vai estar contido no espaço. Eu disse que esse espaço vetorial precisa estar fechado em qualquer quantidade de parcelas envolvidas no produto de convolução. Eu não quero convoluir uma distribuição com outra, com outra, com outra, e eventualmente chegar a uma distribuição que não pertence àquele espaço. Tudo bem? Então, é um espaço vetorial de distribuições, posso multiplicá-las por escalares, posso somar uma com a outra, mas também posso fazer produto de 2 distribuições. Em que sentido? Produto de distribuições usual não é sempre bem definido, é um problema na teoria de distribuições. Mas o produto de convolução, sob certas condições, é. Eu estou imaginando que as boas condições são satisfeitas, tá? O meu produto vai ser o produto de convolução e eu fico fechadinho. Tecnicamente falando, só para vocês fazerem uma conexão com outras áreas da matemática, essa é uma álgebra associativa, comutativa, que eu estou dizendo que eu quero só ficar nas situações em que tudo isso vale, e unital. Quer dizer que é uma álgebra que tem um elemento que funciona como identidade. E a identidade, para mim, é a distribuição singular da delta de Dirac. Tá? Por que eu quero uma identidade? Porque eu quero fazer as contas as mais parecidas possíveis com contas de escalares, em que eu tenha um número 1, multiplique por um número real e dê o próprio número real. Não é multiplicação de reais, mas é bom ter uma identidade. É bom ter inversas. E inversa de um objeto é um objeto tal que você faz o produto dele pela sua inversa e você chega na identidade. Nós queremos resolver as nossas equações diferenciais com funções de Green, que são operadores integrais que são distribuições inversas. Bom?
Eu quero ter uma identidade porque eu quero ter inversas. Então, eu vou apresentar aqui para vocês um teorema sem prova. Teorema. Pessoal, existem várias álgebras de convolução possíveis, tá? Isso vai ser importante para a gente. Em uma dada álgebra de convolução, dadas distribuições A e B e uma distribuição desconhecida x, a solução da equação A convoluído x igual a B. Eu conheço essa distribuição, eu conheço essa. Essa faz o papel de um operador diferencial, numa equação diferencial. Essa aqui faz o papel do forçamento ou estímulo. Essa distribuição desconhecida faria o papel da solução que eu quero obter para a equação diferencial. Bom? Então, vamos lá. A solução da equação, se existir, eu não estou dizendo que sempre você vai ter uma inversa, tá? Mas se existir, numa dada álgebra de convolução, ela será única. Se eu tenho uma álgebra de convolução naquele sentido ali, bem fechadinho, produto, com identidade, bababá, se existir inversa, eu não tenho dúvida que ela é única. E ela vai ser dada pela distribuição inversa A menos 1. Pessoal, aqui eu perdi a convolução e pus ela aqui embaixo. Não é para ser embaixo, não. Era para estar bem no meio, tá? Entre o A menos 1 e B. Você vai imaginar que existe uma convolução A menos 1 e você a opera pela esquerda aqui e aqui. A menos 1 agindo na esquerda com esse A vai gerar a delta convoluída com o x é o próprio x, vai isolar o x do lado esquerdo. O A menos 1 convoluindo com B pelo lado esquerdo está aqui. Eu isolo a minha distribuição desconhecida x. Certo? Onde o que eu estou chamando de A menos 1 é uma distribuição cuja convolução com o A que foi dado dá a identidade, que é a delta de Dirac. Pessoal, sempre vai existir um A menos 1 para qualquer A? Não, eu não estou dizendo isso. Pode ser que eu tenha uma álgebra de convolução e a inversa nem mesmo exista. Se não existir, não tem resposta ao problema. O problema não está bem posto. Tá bom? Agora, se existir, a resposta é única e a resposta é dada exatamente pelo cara que faz o papel de distribuição inversa, e ele é tal que a sua convolução com a distribuição dada é a delta. Tá bom? Então, qual é a mensagem? Pessoal, uma mensagem importante é a inversa de uma distribuição depende do espaço vetorial munido de um produto que você escolheu. A inversa de uma distribuição depende da álgebra de convolução considerada. Há várias escolhas possíveis. Nesse momento, isso está muito abstrato, mas para o final da aula a gente vai ficar cada vez mais claro agora. Vamos lá, vou dar alguns nomes famosos aqui. Um E caligráfico aqui, linha, é a álgebra das distribuições de suporte limitado. Imagina que você pega todas as distribuições de suporte limitado. Pessoal, ter suporte limitado é muito bom, porque produto de convolução de duas distribuições de suporte limitado sempre existe. As propriedades são sempre boas, vai ter associatividade, e a delta está lá. Porque a delta tem como suporte um único ponto. Se você pensasse na função, que não é função delta de Dirac, ela só sente um ponto do domínio, ela é zero em todo o resto. Então, ela tem suporte limitado. Tá? Então, se você pegar todas as distribuições de suporte limitado e ter o produto de convolução, você constituiu uma álgebra. Só que muitas vezes em física nós vamos estar interessados em casos menores, em subespaços. Então, por exemplo, nós podemos pegar o espaço de todas as distribuições de suporte limitado à esquerda. Imagina que você tem distribuições que, no sentido de função, são zero para um lado e não nulas para outro lado, em relação às funções, né? Você sente só a parte positiva, a parte não negativa das funções. Você não sente o que as suas funções fariam na semirreta negativa do eixo real, se fosse função de x apenas, tá bom? Então, você não sente aqui, você só sente para cá, quer dizer que você é limitado à esquerda. Você não vai ali para a esquerda indefinidamente, você vai para a direita. A gente chama isso de D'+. Lembre-se que esse D caligráfico linha era o espaço geral das nossas distribuições. Quando a gente põe esse mais, são distribuições de suporte limitado à esquerda. D' será a álgebra das distribuições de suporte limitado à direita. Tá bom? Então, por exemplo, pessoal, a função de Heaviside pertence a essa álgebra, mas não pertence a essa.
A Heaviside, ela não é 1 do 0 em diante? E ela não é 0 para a parte negativa da semi-reta real? Da reta, a parte negativa da reta real? Certo? Heaviside pertence a isso aqui. Agora, Heaviside de argumento invertido, H de menos X, pertence a essa aqui. Vamos ver exemplos? Vamos tentar deixar essas coisas mais claras. Ufa! Olha só. Eu ainda não vou estar resolvendo aqui. Permitam uma hidratação. Eu não estarei resolvendo aqui ainda o problema de valor inicial que eu mencionei lá no começo da aula, que é o meu objetivo final. Mas olha o que eu vou fazer por enquanto. Imagina que eu tenho uma EDO de primeira ordem, um certo forçamento aqui. Ora, eu já indiquei para vocês com aquelas propriedades, né, das derivadas serem induzidas por convolução de uma distribuição desconhecida com derivadas da delta, né? Ó, essa convolução aqui gera ou corresponde ao x ponto. Convolução dessa delta com x corresponde ao próprio x. Combinação linear é permitida. Tá bom? Isso aqui seria uma distribuição correspondente a esse sinal de forçamento. Pessoal, essa EDO não homogênea corresponde a essa equação no sentido de distribuições. Quem faz o papel da minha distribuição associada a um operador diferencial? Notem que o operador diferencial seria DDT mais alfa, para agir na função x. Mas no sentido de distribuições, eu tenho delta' mais alfa delta, que vai convoluir. Então, isso aqui, esse D não é o meu operador diferencial, mas é a minha distribuição associada ao operador diferencial. Tá bom? Eu, para resolver este problema, preciso achar o inverso desta distribuição, a inversa dessa distribuição. Porque quando essa inversa agir em B, isso vai isolar o meu x. Ele vai agir à esquerda aqui pelos dois lados, terei minha resposta. Eu procuro, portanto, uma distribuição cuja convolução com este D aqui seja a delta de Dirac. Tá bom? Porque aí a minha solução vai estar construída dessa forma. Pessoal, eu chamei esse cara aqui de G+, por quê? Porque eu vou dizer, eu não vou obter G construtivamente aqui, tá bom? Isso vai ser tema da próxima aula, mas eu vou mostrar para vocês que eu sei adivinhar qual é a solução e vou mostrar que é a solução. Olha só, na álgebra de convolução das funções limitadas à esquerda, portanto, são aquelas que só enxergam a parte de funções na semirreta positiva, eu vou ter uma função, que na verdade é uma distribuição, construída da seguinte forma. E a menos alfa t, a gente sabe que E a menos alfa t é algo que tem tudo a ver com a solução da parte da equação homogênea associada a essa estrutura. Só que eu multiplico essa função por essa outra função, que é a Heaviside. E que, na verdade, pessoal, a gente vai entendê-la como uma distribuição. Produto de uma função diferenciável, suave, por uma distribuição, é uma distribuição. Essa é uma operação permitida. Então, por mais que esteja com uma cara de função, eu posso pensar nisso como uma distribuição também, tá bom? É uma escolha. Eu estou querendo dizer que eu vou querer pegar funções que anular-se-ão para t negativo. Isso é uma escolha. Mas olha só o que acontece aqui. Vamos ver se realmente isso aqui é o inverso desse D que eu estou vendo. Vejamos. Vamos fazer a convolução. Quem é a convolução de D com essa função G+, que eu adivinhei? Está aqui. A distribuição D convoluindo com o que eu disse que seria a resposta impulsiva. Vamos ver se é verdade. Pessoal, tem uma distributividade. Esse meu produto é bilinear, certo? Tem uma distributividade. Esse cara vai convoluir com isso. Delta' convoluirá com a função dada. E nós vamos ter mais alfa convolução de delta com essa função. Pessoal, com essa distribuição. Pessoal, isso aqui é a identidade. Convoluindo com isso, vai dar esse próprio cara.
Essa aqui é a derivada da delta. Convoluindo com essa distribuição, vai dar a derivada desse cara. Aqui, primeiro termo é a derivada desse cara, mais alfa vezes a outra distribuição, que convoluiu com a identidade, dá ela mesma. Professor, derivada de um produto, mas tem distribuição aqui, eu sei fazer isso? Pessoal, eu vou berrar a resposta ali embaixo. Essa é uma propriedade básica de distribuições que eu acho que eu não apresentei formalmente para vocês. Produto de distribuições, em geral, não existe. Mas se um dos termos for uma função usual ser infinito, vale regra de Leibniz. Derivada da distribuição vezes a funçãozinha, mais a distribuição vezes a derivada da função. Vai dar menos alfa E a menos alfa T. O outro termo está aqui paradinho, produto de escalar por distribuição, operação bem definida. Esses dois termos se cancelam, temos isto. Só que a derivada da Heaviside no sentido de distribuições é a derivada delta. É a delta de Dirac, multiplicada por E a menos alfa T. Pessoal, uma outra propriedade de distribuições é que se você tem uma f de t vezes uma delta de t, como esse cara só sente o zero, você pode trocar essa função pela constante, que é a imagem dela em zero. Só que o exponencial de zero é 1. 1 vezes a delta é a delta. Então, nós provamos que a convolução de D com essa G+, que eu escolhi arbitrariamente, construir uma distribuição envolvendo um artefato teórico que faz com que ela pertença a essa álgebra de convolução, a gente viu que essa convolução deu a delta. Tudo bem? Pessoal, nessa álgebra de convolução, eu tenho certeza que essa é a única distribuição cuja convolução com D dá a delta, porque eu confio no meu teorema. Eu gritei um teorema para vocês. Eu disse que quando existir a inversa, ela vai ser única. Tudo bem? Agora, olhem só como as coisas são delicadas. O meu segundo exemplo aqui vai envolver uma outra escolha para G. Eu vou multiplicar o meu E a menos alfa T para a mesma equação diferencial por H de menos T e carregando um sinal menos. De onde veio isso? Veio da cartola. Eu estou gritando aqui qual é a função de Green, qual é a distribuição de Green. A gente vai achar esses caras a partir da próxima aula, tá? Mas para ilustrar as ideias, acredite que essa é a distribuição-solução. Pessoal, eu digo para vocês que se você convoluir o operador diferencial que nós tínhamos para aquela nossa equação com essa G-, vai dar a delta também. Só que não há controvérsia nenhuma, porque a gente vai estar imaginando, quando a gente faz uma construção como essa aqui, que é uma Heaviside com sinal invertido, ela terá suporte limitado à direita. Ela não sente as imagens das funções no semi-eixo positivo, ela só sente no negativo. Porque essa Heaviside só não é zero para valores negativos. Tá bom? Então, olha só. Faz as mesmas contas que a gente fez. Notem que a gente está com algo muito parecido com o que a gente tinha antes. Vocês devem se lembrar que quando a gente fez essa construção aqui, na prática o que apareceu foi derivada da solução que a gente tinha, mais alfa vezes a própria solução, não é isso? Então o começo é igual, a gente vai distribuir esse delta linha mais alfa delta no sentido de convolução. Eu fiz uns pulinhos aqui, ó. Derivada da solução que eu estou dizendo que vale agora. Mais alfa vezes essa nova solução que eu estou dizendo que vale agora. Vale regra de Leibniz, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes derivada do segundo. Faz as continhas. Aqui tem uma regrinha de cadeia. Tem um menos aqui. Derivada da H da delta. Só que vai ter um menos que compensa da regra da cadeia aqui. Então, aqui fica mais. O segundo termo aqui dessa derivada de produto vai cancelar com esse cara. Delta de menos t é igual a delta de t, porque a delta é par. Delta de t tem o pico infinito no zero, pode fazer zero em qualquer função que acompanha, a exponencial de zero é 1. Então, eu mostrei que a convolução dessas duas também é delta.
Nesse momento, alguém desavisado vai dizer, aí, tá vendo? A inversa não é única, você me deu uma função diferente que convoluiu com aquela distribuição vinda do operador derivada e também deu delta, a inversa não é única. Pessoal, essa inversa pertence a uma outra álgebra, certo? Essa distribuição não pertence a todo o espaço vetorial de distribuições do exemplo 1, certo? Essa aqui não está lá. E aquela solução que estava lá não estava aqui. Então, ela não podia ser inversa nessa álgebra de convolução. Esse é um exemplo de como nós podemos ter diferentes álgebras de convolução e, às vezes, nós escolhemos qual é a álgebra em que nós vamos trabalhar. Nós escolhemos qual é o subespaço vetorial onde nós queremos realizar produtos de convolução. Na física, muitas vezes a gente vai ter um critério físico para dizer qual é a álgebra de convolução que a gente escolhe. Em particular, pessoal, quando a gente estiver envolvendo funções com causalidade, a gente não quer saber de nada que aconteça antes de t igual a zero, onde começa a sua análise dinâmica de um sistema. Aí você estaria no D' mais e não no D' menos, como estamos aqui, tá bom? Soluções aqui, num contexto temporal de física, seriam chamadas de acausais ou anticausais, enquanto do exemplo 1 seriam causais. Pessoal, vou relembrar aqui rapidamente algumas propriedades aqui de distribuições que eu não lembro, eu acho que eu não fiz a ênfase adequada, e eu acabei usando aqui, ó. Olha só, antes de mais nada, se você tem uma delta de t menos t0 e tem uma função de t, multiplicando a delta, função suave, sem infinito, multiplicando uma distribuição, essa operação é permitida. Isso aqui está centrado em t0, isso aqui não precisa ser uma função, você pode trocar por uma constante, que é a imagem em t0. Eu usei isso para assumir com essa exponencial aqui. Exponencial de zero. Outra coisa, regra de Leibniz. Função suave vezes função generalizada, distribuição A, pode fazer derivada do primeiro vezes o segundo. Ah, professor, como é que eu provo isso? Usa a definição de distribuições. Eu usei isso aqui, né, pessoal? Quando eu fiz essa derivada aqui, por exemplo. Formalizando ela aqui para vocês. E, em geral, se você tiver uma convolução de duas distribuições e uma delas envolve um produto de função suave por distribuição, essa função age como se fosse um escalar. Ela não é escalar, ela é uma função. Mas ela podia estar aqui, ou podia estar multiplicando toda a parada. Tá bom? Então, às vezes, esse E a menos alfa T, como está aqui, ó, ele pode ir zanzando em relação ao H. Ufa! Falamos de muita coisa até agora. Precisamos correr para finalizar, mas vamos lá. Eu vou fazer mais um exemplo aqui, ainda sem o contexto de problemas de valor inicial. Imagine um oscilador harmônico forçado. Eu acho que já estou convencendo vocês, por cansaço, por repetição, de que corresponde a essa EDO, essa equação aqui no sentido de distribuições. Convolução de delta duas linhas mais ômega ao quadrado delta com x, que vai ser uma distribuição incógnita, dando uma distribuição conhecida B, associada ao forçamento. Por que isso? Porque a convolução da segunda derivada de delta com x gerará x duas linhas, ou x dois pontos. Bom? Como eu fiz nos dois exemplos anteriores, vou gritar qual é a solução. Nas próximas aulas, nós vamos aprender a achar essas soluções com transformadas de Laplace, mas principalmente Fourier. Escolhendo uma álgebra de convolução que só sente as imagens de funções testes no semi-eixo positivo da reta real, eu vou pegar seno de ômega t sobre ômega multiplicada por uma função sem infinito vezes a função Heaviside, função degrau, certo? Para que eu tenha suporte limitado à esquerda. Eu só sinto as coisas à direita, por isso que está o mais aqui. Eu digo para vocês que esta é a distribuição inversa desta. Vejamos, calculemos. Pessoal, delta duas linhas convoluindo com a G que eu dei, vai dar a segunda derivada dessa,
mais ômega ao quadrado, delta convoluindo com esse objeto, delta convoluindo com esse objeto, delta é a identidade. Então, vai ser ômega ao quadrado vezes aquela distribuição. Derivada segunda. Vamos fazer a derivada primeira? Ômega é uma constante. Função suave vezes distribuição. Vale regra de Leibniz. Deriva a primeira, vezes a segunda. Mais a primeira, vezes derivada da segunda. Essa foi a primeira derivada, ainda falta outra. E aqui eu só repito a última parcela. Ômega com ômega são constantes, ômega H sempre. Pessoal, antes de eu fazer essa segunda derivação, porque eu queria fazer duas, eu verifico o seguinte. Pessoal, derivada da Heaviside é a delta. Delta de t vezes seno de ômega t é uma função suave vezes a delta. Posso trocar isso pela imagem em t igual a zero. Só que o seno de zero é zero. Então, isso aqui é zero. Então, ao invés de eu abrir isso aqui para obter 8 termos, eu percebo já de cara que isso aqui é distribuição nula. Então, na verdade, eu só preciso fazer a derivada deste cara aqui. Para ser didático, eu esperei um pouquinho antes de fazer a derivada. Vou cancelar este ômega com este. Tá aqui. Só repetir a segunda parcela, então vou fazer a derivada só de Heaviside vezes a função suave cosseno. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes derivada do segundo. Essa derivada do segundo se cancela com esse termo que estava aqui aguardando a gente. Sobrou isso. Derivada da Heaviside é delta, vezes um cosseno. Função suave vezes delta, pegue a imagem onde está o infinito da delta, t igual a zero. Cosseno de zero. Só cosseno de zero é 1. Deu a delta. Uau! A convolução desta distribuição correspondente ao operador diferencial com o que eu gritei que seria a sua inversa, deu a delta. Dentro da álgebra de convolução de linha mais, essa é a única inversa. Deu a delta, eu sei que ela é única. Só para constar, não vou fazer contas, numa outra álgebra de convolução em que você sente t negativo das suas funções, a sua distribuição de Green, sua função de Green seria essa aqui. Notem que a Heaviside estaria invertida para sentir apenas os t's negativos. Vamos tentar fechar essa aula. Como que a gente faz para a gente incluir condições iniciais? A aula está longa, mas vamos lá. Vamos fechar isso aqui. Tá? Lembrem-se, pessoal, que as distribuições, apesar das vezes a gente escrever, por exemplo, uma delta deslocada como uma delta de t menos a, lembre-se que isso é, às vezes, um abuso de notação, né? Distribuições engolem funções teste, e não tempo. O tempo entra nas funções teste, certo? Mas o que a delta engole seriam funções teste. Mas, às vezes, a gente escreve assim, tudo bem, já entendemos isso, tá? O fato é, como que eu posso, sem enxergar diretamente o tempo com uma distribuição, como que eu posso incorporar condições iniciais? Porque condições iniciais seriam valores das minhas funções em certos instantes. Qual que é a ideia? A ideia agora é escrever uma equação modificada no sentido de distribuições, para incorporar as condições iniciais e já escolhendo uma álgebra de convolução específica, no sentido que a gente fez ali em cima, tá bom? Vamos ver exemplos trabalhados, que vão ser os mesmos exemplos que a gente viu até agora, exponencial e oscilador harmônico. Pessoal, imagina que agora a gente tem essa estrutura de solução exponencial, mas não tem forçamento nenhum. Em contraposição, eu tenho uma condição inicial dada. Olha o que eu vou fazer. Eu não vou escrever uma equação de distribuições associada a essa aqui diretamente, olhando só para isso. Eu vou escrever uma distribuição que vai ser o produto da função suave que resolveria o meu problema por uma Heaviside. Isso é uma escolha. Quando eu multiplico a solução que eu busco por uma Heaviside de suporte limitado à esquerda, eu já estou escolhendo trabalhar numa certa álgebra, que é a mesma álgebra que a gente viu em outros exemplos lá em cima.
Então, agora eu vou escrever uma equação no sentido de distribuições, não para uma distribuição associada a esse x, mas para esta distribuição U. Vamos lá. Pessoal, eu vou deixar o ponto para funções usuais e vou usar a linha quando é derivada de distribuições. Frescura minha, tá? Vamos lá. Função suave vezes distribuição vale regra de Leibniz. Derivada de U, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes derivada do segundo. Olha o que eu vou fazer. Apareceu aqui Heaviside vezes x ponto. Olha para a equação 1. Está lá em rosa. Multiplica pela distribuição H de T os dois lados. Equação 1 vezes H de T. HX ponto mais AHX igual a zero. Então, HX ponto é menos AHX. Só que HX, pessoal, pela equação 3, ó, é exatamente o que eu chamei de U. Então, isso aqui é menos alfa U. Trabalhamos esse fator aqui. Vamos ver esse primeiro fator. Eu tinha tomado aqui derivada de H. Isso é delta. Delta vezes x de t, eu posso pegar a imagem em t igual a zero. Delta de t vezes x de zero. Beleza, chegamos nesse ponto aqui com tudo entendido. X de zero, eu tinha simplificado aqui para um número aqui, ó, que é a minha condição inicial. Então, isso é x0 vezes a delta, eu omiti a dependência em tempo aqui da delta, menos alfa u. U' igual a x0 delta menos alfa u. Vamos reorganizar isso aqui, passa esse cara para o outro lado. U' mais alfa u será igual a x0 delta. Pessoal, no sentido de distribuições, notem, essa não é uma equação de convolução ainda, mas ela é uma equação diferencial de distribuições. Ela não carrega consigo uma condição inicial separadamente. Ela incorpora a condição inicial como um termo não homogêneo, que corresponde a, no instante zero, haver um impulso para que a posição inicial seja x0. Pessoal, distribuições tratam bem singularidades e impulsos. Essa aqui é uma equação diferencial no sentido de distribuições para a distribuição U. Então, olhem a diferença em relação ao que a gente tinha feito antes. O lado esquerdo parecia que a gente entendia. Só que quando a gente tinha termos não homogêneos lá, a gente achava que tinha a distribuição associada. Mas não tinha condição inicial. Agora eu tenho zero, condição inicial, e isso vira uma distribuição que faz o papel de um termo não homogêneo. No sentido de convolução, U' mais alfa U é a convolução de delta' mais alfa delta com a distribuição U. Isso tem que ser igual a x0 delta. Esse cara faz o papel da minha distribuição correspondente a um operador diferencial. Pessoal, esse operador diferencial, nós já sabemos que a inversa dele é E a menos alfa t Heaviside na álgebra D', de suporte limitado à esquerda, em que a gente só sente as imagens das funções teste à direita. Então, eu sei que a minha a U faz o papel da incógnita que eu quero descobrir. Ela será igual à inversa desse bicho, convoluindo esse bicho. Vamos escrever. U será isso, que é a inversa desse bicho, convoluindo com esse termo não homogêneo. Ora, mas convolução com um escalar e com a delta, convolução com a delta é identidade. E esse x0 multiplica. Então, x0, h de t, e a menos alfa t. Então, a nossa distribuição é U é x0, h de t, e a menos alfa t. Se alguém quisesse voltar para a equação diferencial original, lembrem-se que o nosso U tem a solução vezes h de t. Então, a nossa solução seria x0 e a menos alfa t. Seria a solução no sentido de funções usuais para isso aqui. Professor, seu maluco, eu já sei que a solução desse problema é uma exponencial e a menos alfa t, e eu sei achar a constante de integração. Para que toda essa loucura? Pessoal, ninguém está propondo resolver esse problema com método de distribuições.
Estou usando isso como um exemplo didático para mostrar qual é todo o procedimento. Equação diferencial de funções com condições iniciais, é um PVI. Eu escolho uma álgebra de convolução. Vai ter uma escolha, vou ter soluções para t maior que zero. A condição inicial será mapeada em um termo não homogêneo para uma equação diferencial no sentido de distribuições. Essa equação diferencial no sentido de distribuições é convenientemente escrita como uma equação de convolução de distribuições. E aí a gente percebe que o nosso objetivo é achar o inverso deste camarada. Nesta aula aqui, eu já estou gritando que eu sei quem são os inversos. Nas próximas aulas, nós veremos técnicas analíticas para acharmos esses inversos. Esse problema é trivial, mas o que eu disse, o objetivo era didático, para mostrar a metodologia. Finalmente, nossa, vocês devem estar cansados, eu também, a aula está longa, mas, por completeza, eu precisava falar disso aqui também. Vamos resolver o problema de valor inicial num oscilador harmônico livre. Pessoal, eu vou passar rápido aqui, estudem depois com calma, a escolha é a mesma, a metodologia é a mesma. A diferença é que a gente tem duas condições iniciais, tá bom? A gente só vai ter que fazer duas derivadas ao invés de uma. Então, vamos lá. Eu vou escolher uma álgebra de convolução, porque eu vou querer gerar uma distribuição associada à minha função resposta que eu busco, já dizendo que eu quero trabalhar numa certa álgebra de convolução. Só quero sentir o que acontece do instante t igual a zero em diante. O meu oscilador estava parado. Eu só quero ver como ele reage a partir do instante inicial com essas condições iniciais. Eu não quero saber o que o meu oscilador fez com t negativo, antes de eu soltar a dinâmica dele. Só isso. Eu incorporo isso multiplicando aqui por esta heaviside causal. Tá? Calcule derivada desse cara. Derivada do primeiro, segundo, papapá. Ó, muito parecido com o caso anterior, vai aparecer x0 delta mais hx ponto. Só para vocês verem que eu não estou forçando demais, olha o que a gente tinha feito, ó. x0 delta mais alguma coisa. Pessoal, essa alguma coisa aqui é mais hx ponto. É que nesse caso específico eu desenvolvi isso. Mas o hx ponto está aqui. Só a primeira parcela que eu desenvolvi para x0 delta, não é isso? Então imagina que lá no oscilador eu desenvolvi esse primeiro termo para chegar no x0 delta, só que eu segurei hx ponto. Está aqui. Por que eu ainda não substituí nada? Porque agora eu vou estar substituindo numa estrutura diferencial diferente. Agora eu quero avançar mais, eu vou fazer uma segunda derivada, x0 delta linha, regra de Leibniz, derivada do primeiro, bababá, bababá. Aparece hx dois pontos. Multiplica essa equação por h. Hx dois pontos será menos ômega ao quadrado hx. Menos ômega ao quadrado hx. Está aqui. Esse primeiro termo aqui, que veio de derivar mais uma vez esse cara, me dá delta x ponto. Delta x, uma função de t, é o valor dessa função em t igual a zero. X ponto de zero é v0. Então, o x0 ficou acompanhando delta linha e o v0 veio acompanhar delta. Esse termo aqui, menos ômega ao quadrado hx. Ué, mas hx é o meu próprio u. Acompanhem, é análogo ao primeiro caso, só teve uma segunda derivada para a gente poder fazer a segunda condição inicial. Se vocês jogarem esse termo aqui para o lado esquerdo, teremos a estrutura, uma equação diferencial no sentido de distribuições, u duas linhas, mais ômega ao quadrado u, igual a um termo não homogêneo efetivo de distribuições, que incorpora as condições iniciais. É diferente do PVI inicial. Era uma EDO de funções acompanhada de condições iniciais. Agora eu tenho uma equação diferencial de distribuições que não tem condições iniciais soltas. Elas foram incorporadas num termo não homogêneo efetivo. Tudo bem?
No sentido de convolução, a gente só precisa mexer no lado esquerdo, o lado direito não muda, tá bom? Aqui eu comento em tinta preta que o instante não precisava ser zero, poderia ser um T0 qualquer, não mudaria muitas coisas, tá bom? E eu não vou fazer essas contas aqui, vocês vão fazer com mais calma, mas a gente já tinha gritado qual era a solução do inverso deste operador. Isso estava no exemplo anterior. Tudo bem? Aqui eu simplesmente vou gritar para vocês que realmente esse cara convoluído com esse termo não homogêneo vai nos dar U. Verifiquem vocês, fica como um exercício aqui para vocês, por mais que não precisem entregar. Verifiquem a distributividade dessas convoluções. Vocês vão ver que a solução vai ser a solução que nós conhecemos, boa e velha, conhecida, geral, de um oscilador harmônico, multiplicada por uma distribuição Heaviside, que dá um caráter causal para essa distribuição. Isso aqui só nos dá a resposta para o nosso oscilador para tempos positivos. Pessoal, é tudo metódico, é tudo preparado, é tudo muito bem definido, mas é óbvio que também ninguém vai resolver o oscilador harmônico com essa metodologia, é apenas um exemplo didático. O que ficou faltando nessa aula foi eu mostrar por que as Gs que eu mostrei nesses últimos exemplos da aula são o que são. Nós não as calculamos. Trataremos disso na próxima aula. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação. Era isso, pessoal.